Boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Temos muita gente novata aqui no salão hoje, né? E, às vezes, pela internet, o pessoal também que nunca acompanhou um estudo anterior, né? Eu sei que esses episódios do divórcio estão sendo, né, enviados para familiar, amigo, né? Às vezes, esporadicamente, desconectado da série, né? E não há uma obrigatoriedade que você tenha que assistir os 400 e tantos miudinhos anteriores para chegar nesse, né? Se quiser, ótimo, né? Sei que gente que começou a assistir do primeiro e o último, né? Até encontrar do último e do primeiro. Ótimo. Mas, caso contrário, assista isoladamente só esse episódio e aí convém que eu faça uma pequena introdução sobre o conteúdo do estudo e como a gente realiza o estudo. Até para não assustar, principalmente o versículo de hoje, que eu acho que nós vamos fazer em 3 semanas. Vou tentar me esforçar para fazer em 2, mas eu acho que serão 3. Tá? Já tenho aí quase 14 anos, né, de experiência nesse estudo, então eu acho que vai ser 3, tá bom? Isso aqui é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Ele é feito de forma sistemática, de forma sequenciada, desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, feito versículo por versículo e de forma pormenorizada. As minudências, os detalhes de cada versículo, aquela palavrinha estratégica, aquela palavra-chave, a gente pega e usa ela como portal de acesso à intimidade do versículo. E, digamos assim, um abridor de latas, né? A chave decodificadora, o WinRAR, né? Para descompactar os arquivos aqui que estão zipados, né, no versículo, é a literatura espírita. Sobretudo, a codificação kardeciana e a psicografia de Chico Xavier. Na semana passada, a gente estudou o versículo 7 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos na passagem que vai do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 19, a passagem intitulada O Ensino sobre o Divórcio. E na semana passada a gente encerrou, nós fechamos o versículo 7, né? Utilizamos toda a obra kardeciana. Aliás, toda a obra kardeciana. Usamos somente a obra kardeciana. Usamos textos do Evangelho segundo o Espiritismo e textos de O Livro dos Espíritos, né? Foi o que a gente fez na semana passada. Hoje a gente vai avançar já para o versículo 8. E hoje eu vou usar só André Luiz novamente. Então hoje vai ser um estudo que a gente vai usar um único texto de André Luiz, um único capítulo da obra de André Luiz, para entender esse versículo. E eu acho que nós vamos seguir neste capítulo de André Luiz, do livro Ação e Reação, 3 semanas. 3 semanas no mesmo versículo, 3 semanas com o mesmo livro. Tá bom? O que nós estamos estudando? Os fariseus, né, o colégio farisaico, os doutores, os mestres da lei mosaica, no século I, na Palestina, no século I, se aproximam de Jesus e questionam Jesus não sobre a legalidade do divórcio. E aí a gente está falando legalidade na perspectiva judaico-histórica, né? Hebraísta. É a lei de Moisés. Eles não estão questionando isso. Para eles, isso já é uma questão resolvida. Moisés, no livro Deuteronômio, capítulo 21, ele torna legal o divórcio dentro da cultura judaica, dentro da tradição judaica. Isso não é discussão. A discussão teológica e, de certo modo, jurídica que acontecia no seio do judaísmo ao tempo de Jesus é: o que justificaria um divórcio? Essa é a pergunta dos versículos que nós estamos estudando. O versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 19 de Mateus é essa discussão. Ok. A lei de Moisés, a primeira revelação, autorizava o divórcio. Mas em que circunstâncias?
O que justificaria uma separação de casais? Segundo aos olhos da lei mosaica. O colégio farisaico de Jerusalém, né? Esse partido religioso que era o farisaísmo, né? Os mestres da lei, os doutores, os teólogos de Jerusalém se dividiam em dois grupos. Um grupo, alinhado com o pensamento do rabino Shammai, que entendia que só situações muito excepcionais autorizaria um casal a se separar. E o outro grupo, o grupo que seguia a linha de pensamento, de entendimento do rabino Hillel, entendia que não. Há situações menos dramáticas, menos drásticas, não tão intensas, em que o casamento pode terminar também, um divórcio pode acontecer. Então, um grupo mais rigorista, outro grupo mais permissivo, nesse sentido. E aí os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam, e você, o que pensa? Para você, qual circunstância é justa para que um divórcio aconteça? E Jesus não simplesmente responde. Porque o intuito de Jesus não era simplesmente responder, era ensinar. E ensinar, inclusive, aqueles que se diziam doutores ou mestres da lei. Então ele começa com questões provocativas e relativas ao próprio texto de Moisés, atribuído a Moisés, em Gênesis. O que está escrito na lei? Que Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem uma só carne, para que deixasse pai e mãe e se unissem, e fosse uma só carne. Linguagem simbólica, na verdade, o que está dizendo é que todo casamento na Terra acontece, ou pelo menos deveria acontecer, sob os olhos de Deus. Segundo uma movimentação da espiritualidade superior para que o casal se unisse. E isso porque, nesse entendimento, o casal é como uma junta de bois, um carro de bois, né? Os dois boizinhos, um do lado do outro, atrelados ao carro, uma canga, uma cangalha, puxando a tripulação que vai no carro, que são os filhos, que é a família. Então, o lar é o carro que se movimenta segundo o esforço, o sacrifício desse par de bois, que é o esposo e a esposa, a esposa e a esposa, o esposo e o esposo. Né? Independente se a relação é homoafetiva ou heteroafetiva, o casal. O casal puxa o carro. Tá bom? Foi o que a gente estudou nos versículos anteriores. Eu fiz esse longo resumo para você poder acompanhar, está vindo a primeira vez, mas alguém que não vem há muito tempo, né? Poder entender com o que a gente está estudando. O que acontece no versículo da semana passada? Primeiro, o pessoal aperta um pouco mais Jesus contra a parede. Mas espera aí. Moisés falou que podia acontecer o divórcio. E aí Jesus vai dar a resposta no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 19. Diz-lhes, Jesus falou para eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Sim, ele falou isso, mas por causa da dureza dos vossos corações. Sim, Moisés falou que quem quisesse separar, que separasse. Mas ele só falou isso por conta da dureza dos vossos corações. Bom, nós vamos então em cima dessa expressão, dureza dos vossos corações. E a expressão em português, porque no grego é uma palavra só. Esclerocardia. Parece o nome de doença, né? Esclerocardia. Bom, vocês já ouviram falar esclerose, né? A esclerose da artéria fulana de tal. Esclero
quer dizer duro, rígido. E cardia vem de cardio, que quer dizer coração. Esclerocardia é coração rígido, duro. Entendeu? Então, se fosse em grego, se a gente estivesse estudando um texto todo em grego, e a gente vai estar recorrendo ao grego, a gente ia pegar uma palavra no versículo, que é esclerocardia. Esclerocardia é coração rígido, coração de pedra, sólido, duro. Tá certo? Bom, só que Jesus está dizendo o seguinte: ele permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. A condição de coração duro exigia essa flexibilidade por parte da lei. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que era necessário ser flexível para com um coração que não é flexível? Ó, minha mãe é meu test drive, né? Lá em casa eu chego, mãe, ó, hoje eu vou falar isso, porque aí eu vou testando as expressões dela, se ela entende, se não entende, eu testo antes, para chegar aqui à noite, né? Ela tá lá, coitada, picando um frango lá, né? Preparando o almoço, e eu do lado, e eu falando, que é esclerocardia em grego, Oi? E aí eu fui testando a análise com ela. E aí eu expliquei para ela, vou compartilhar. Aí você entendeu, né, mãe? O seguinte. Imagina que você pegou uma vareta, um espetinho de bambu. Certo? Aí você aplica uma pressão, uma força, em 2 pontos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. O que vai acontecendo com a varetinha? Vai dobrando, certo? É de bambu. Aí, quando você parar de exercer essa pressão e soltar, o que a varetinha faz? Ela volta. O nome disso é resiliência. E é um termo que a gente conhece ela muito através da psicologia, mas sobretudo frases de Instagram, né? Mas a resiliência é um termo da física. É a capacidade que um corpo tem de sofrer uma pressão, a ação de uma força, se flexionar, se submeter a ela, se curvar com ela, ou se deformar com ela, mas sem perder a característica. Entendeu? E por que o corpo faz isso? Sofre, aceita essa deformação, essa ação externa. Para quê? Para não quebrar. Mas suponhamos que eu não tenho uma vareta de bambu que é flexível, que é resiliente. Suponhamos que eu tenho uma vareta de uma madeira dura, inflexível, rígida. Quando eu aplicar a força e aumentar a força, o que vai acontecer com ela? Ela vai se partir. A do bambu não parte porque ela é flexível. Se eu pensar em uma varetinha de borracha, ixi, aí que dobra e volta. Se for de um outro material rígido, duro, e como ele é inflexível, não é resiliente, quando ele sofrer a ação da força, ele se parte. Correto? Isso faz sentido para vocês? Coração, cárdis aqui do esclerocardia, é mente. Uma mente que é psiquicamente rígida, que é psicologicamente inflexível, nada resiliente, qualquer situação mais crítica, qualquer situação que a tensione,
ou que a pressione, são termos diferentes, tudo termo da física, viu, gente? Que a tensione, quando estica, ou que a pressione, quando comprime, né? Ou que a exerça uma força que exija flexibilidade, se ela não for flexível, o que vai acontecer com essa mente? A mente vai se partir. Aquela mente vai se quebrar. Aí, nessa hora, minha mãe fez a cara que muitos de vocês fizeram agora. E que o partir da mente, o quebrar da mente, é a loucura. A loucura é a mente que se partiu, que se quebrou. Luiz, então você está dizendo que toda loucura, e nós não estamos falando aqui especificamente de patologia, exclusivamente de patologias psiquiátricas, sabe, que constam no índice da OMS. Não. Nós estamos falando num sentido muito mais amplo. Muito mais amplo. No sentido espiritual. A mente que se partiu, que se quebrou. Você está afirmando que elas são sempre fruto de um temperamento rígido, inflexível, de um coração duro? Sim. Sim. Às vezes a loucura vem como uma sequela no presente de um processo de fratura mental que aconteceu em existência anterior. Aí a lesão que era psíquica se transmutou numa lesão perispiritual que, por sua vez, imprimiu as suas marcas no cérebro físico. Aí reencarna com a predisposição genética, por uma dificuldade neurológica de produzir mais ou produzindo menos dopamina, por exemplo, com um lóbulo pré-frontal que se desenvolveu menos, e aí a gente faria alguém da área teria 1000 vezes mais competência que eu, por isso que eu vou parar por aqui, né, Rafa? Para poder, o pessoal da área da saúde, para poder desenvolver o tema aqui. Mas, no que tange à literatura espírita, o que eu aprendi, sobretudo com a obra de André Luiz, do doutor André Luiz, é que as lesões no corpo físico, elas têm suas raízes profundas no pretérito espiritual. E existe uma fratura psíquica, que é fruto da inflexibilidade, da falta de resiliência, da capacidade de se acomodar à circunstância, de aceitar a situação, de aceitar a circunstância. Entendeu? E viver da melhor forma nessa situação. Quando a gente é rígido, duro de coração, a mente se parte. Vamos voltar no versículo agora? Por que que Moisés permitiu o divórcio? Porque é melhor o divórcio do que a loucura. Porque os corações de vocês são rígidos e a pressão de uma determinada circunstância conjugal, a tensão de uma determinada circunstância conjugal, vai exercer uma força, aplicar uma força tal no seu psiquismo que, se ele for rígido, e ele não vai suportar e vai se partir. Antes que isso aconteça, que ocorra o divórcio. O que a gente não sabe até o momento, eu vou fingir que também já não sei, vou fingir que vocês não saibam, né? E que a gente vai estudar hoje, acho que por umas 3 semanas, quais são essas circunstâncias que força
Que tensão é essa que, quando aplicada sobre um coração duro, ele pode se quebrar, ele pode se partir, ele pode perder a sanidade mental. É o que a gente vai estudar isso. E a gente vai fazer isso através da obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 14, Resgate Interrompido. E quem conhece, né, Euridice? A Euridice, que é a nossa André Luiz maníaca aqui, antes era minha avó. E aí, eu fazia isso tudo usando Emmanuel, Humberto Campos, usava pouco André Luiz. Aí minha avó dizia assim, você não usa André Luiz, Aloysio? Eu falei, vó, gostou do Nildinho? Sim, mas senti falta de André Luiz. Então, esse aqui, as próximas semanas eu dedico à minha vozinha, que com certeza ainda está sentada nesses bancos. Né? Então, o livro Ação e Reação traz a epopeia conjugal de um casal, que é o Ildeu e a Marcela. Ildeu e Marcela. Ildeu e Marcela, casados, ali pelos seus 30 e poucos anos, ele um pouquinho mais velho que ela, tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas, o Roberto, a Sônia e a Márcia. Parou por aí? Os personagens? Não. O senhor Ildeu tinha uma amante, a Mara. Ele tinha uma amante. E a trama vai acontecer envolvendo a Marcela, os 3 filhos, Roberta, a Sônia e a Márcia, Ildeu e a Mara. Tá bom? O que eu fiz hoje? Diferente um pouco do que aconteceu lá com Entre a Terra e o Céu, quando a gente analisou o caso do Mário Silva casando com a... Puxa vida, agora me fugiu. Tininho, não faz aniversário não, tá? Deixa eu começar a esquecer os nomes dos personagens do André Luiz. Antonina, obrigado, caboclo. A entidade aqui me deu uma força aqui. Antonina. Então, hoje eu vou ter que fazer um resumão antes da história para a gente poder atacar os textos. Tá bom? Porque tem muita coisa que o benfeitor, mentor espiritual Silas vai dizer aqui que é valiosíssimo para a gente começar a entender quais são as circunstâncias em que o divórcio é a última alternativa para evitar a loucura. Tá bom? Bom, Ildeu, casado com a Marcela, tinha os 3 filhos, mas não estava feliz no casamento, ou não estava se sentindo feliz no casamento. Ele tinha uma amante, a Mara, e ele achava que a Marcela não sabia. Ele achava que a Marcela não sabia. E aí o que ele fazia? Ele se tornou, a estratégia dele era se tornar um marido insuportável. Mas pensa num cara implicante. Ô Juju, te juro que eu sou só implicante, mas não é uma estratégia, viu? É a minha natureza, viu? Então, ele era muito implicante, né? A Juju usa um eufemismo mais carinhoso. Ela diz que eu sou cri-cri. Então, ela pegava ele pegava no pé da Marcela, Qual que era a estratégia dele, Xadel? Ele queria cavar o pênalti, né? Ele queria que a Marcela fizesse o quê? Ela pedisse o divórcio. Você se lembra que quando a gente começou a analisar o Get, que é o documento de divórcio hebraico, eu falei que existiam essas circunstâncias lá na Palestina? A coisa é velha, né? Muitas mulheres, como elas sabiam que quem pedia o divórcio era só o homem, na legislação mosaica, mas elas queriam se separar, o que elas faziam? Elas se tornavam, elas punham mais sal na comida, por querer, para aumentar a pressão do senhorzinho lá, para poder cavar o pênalti. Para ele pedir o divórcio. Não aguenta essa mulher mais não. E o Deus, então, estava cavando o pênalti. E a Marcela resistindo bravamente no casamento. Mas tem uns agravantes, sempre tem, né? O Ildeu
tinha verdadeira loucura pelas filhas. Eram as filhinhas do papai, a Sônia e a Márcia. Ele adorava elas de paixão, mas tinha uma aversão profunda, uma recusa total à figura do filho Roberto. Ele não suportava o menino. Ele chegava e dizia, minha vontade é te matar. Falava para o menino. Então ele chegava de casa, né, alterado, começava a maltratar a Marcela. Às vezes ela ia pedir, bem, deixa um dinheiro aí, o gás. E ele, você só sabe me pedir dinheiro. E soltava os cachorros, né? E aí o Roberto, mais velho, ouvia, acordava, ia falar, pai, tá gritando com a mãe. E ele soltava os cachorros, dava uns cascudos do menino. E era aquele inferno. A vida familiar era um inferno. Tudo porque ele queria criar uma situação incontornável para Marcela. Até ela pediu o divórcio, né? Esse é o contexto. Esse é o cenário. Esse é o quadro. E aí, Marcela pediu ou não o divórcio? Vamos saber agora. Antes de avançar, quem aqui já leu o capítulo 14 de Ação e Reação? Ou quem já leu Ação e Reação? Tem aqueles que é o capítulo de estimação, né? Quem aqui? Levanta a mão, por favor. Então, eu estou falando para eu saber o nível de detalhe que eu preciso dar na história. Mas eu não vou dar detalhe demais, não. Tá? Porque que é para vocês lerem, né? Senão eu dou muito spoiler, né? Certo? Então vamos lá? Pois bem. Vou começar com os trechos do livro. Primeiro aqui, 2 trechos, para vocês entenderem o contexto. Eudeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada, mãe de seus 3 filhinhos. A mulher é um espetáculo de mulher. Sim, eu só não vou dizer que ela era a melhor mulher do mundo, porque ela vem como segunda melhor mulher do mundo, a Juju é a primeira. Claro, né? Ei, meu Deus. Ei, Juju, vai pro céu. Ó, rojão. Então, os filhinhos Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Isso está na base de muitos divórcios. Às vezes, conscientemente, como é o caso do Eudeu, às vezes, inconscientemente. Vou jogar a ideia aí no ar, pesca quem quiser, quem puder. A gente tem que ficar atento. O quanto o meu temperamento difícil no casamento não pode ser um impulso inconsciente de fuga. Sem ter consciência, eu estou criando uma situação que vai desembocar, por desaguar, num divórcio. Que eu quero, mas ainda não sei que quero. Abracei sem apertar, hein? É assim, tá? Deu uma de chapulinha agora. Isso. Quem sabe inconscientemente, você está criando um ambiente tão insuportável de convivência que vai acabar virando divórcio. E aí, quando acontecer, você... que pena, eu nem queria me divorciar, mas já que aconteceu, estou livre. Certo? Pois bem, pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, a Marcela. Ela percebeu que ele estava diferente. Percebe, né? Está casado com alguém já, né? Não precisa nem ser muitos anos, 5 anos, você já começa a conhecer melhor. Bota aí, 5 de casamento, mais 2 de namoro, 7 anos juntos, você já conhece. E recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro,
sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Ela sabia, ela recebia cartas, hoje seriam torpedos, mensagem de WhatsApp, sei lá, e-mail, né? Ela recebia cartas da Mara dizendo: este homem, né, ele é meu, eu vou ficar com ele. O que a Mara queria? Tornar para Marcela a situação mais insuportável ainda para ela liberar ele, né? Só que a Marcela recebia as cartas, lia as cartas, chorava em silêncio. Gente, que situação dessa mulher! E depois punha fogo para nem os filhos, nem o marido saber do sofrimento dela. Quantas e quantas mulheres no mundo sofrem, e quantas mulheres no mundo sofreram. E olha aqui, gente, a gente está falando de situação de adultério, pensando na perspectiva de uma sociedade patriarcal. É claro que tudo que a gente for dizer e explicar e orientar hoje, no caso Ildeu e Marcela, vale para a situação inversa, em que a mulher adultera, a mulher torna o casamento insuportável e o homem é aquele que sofre e chora em silêncio. Então, estamos falando uma perspectiva, uma sociedade patriarcal em que sempre foi muito recorrente, somente décadas anteriores, antes do advento do empoderamento da mulher contemporânea, que a infidelidade era quase que uma prova de virilidade, né? Era uma forma de reafirmar a virilidade. É a mãe dos meus filhos e as outras. Não é assim? Os homens dessa sociedade patriarcal, não é um tempo muito distante, não. Chegavam a dizer: eu tenho a mulher, a mãe dos meus filhos, mas eu tenho que ter mulheres no bordel, né, nas casas de tolerância e fora do casamento, nos lupanares, essa palavra é sofisticada, nos lupanares da vida, porque elas se submetem a carícias que a minha mulher, que eu nem exigiria da minha esposa, porque ela é uma mulher cristã que vai na missa. Entendeu a circunstância? Então, a mulher, historicamente, as mulheres de Atenas, né? A letra do Chico Buarque, as mulheres de Atenas, né? Então, sabia chorar em silêncio. Esse é o contexto. O que vai acontecer? O Ildeu, como a Marcela não dava o divórcio, o Ildeu fala assim: bom, eu vou ter que então matar ela. Pausa. Esse homem vivia uma situação de tensão. Ele não tinha afeto por ela, não tinha mais nem interesse físico por ela. Isso é uma tensão, certo? Uma força sendo exercida nesse ponto. E não suportava o convívio diário com um dos filhos. É outra pressão, certo? Fazendo força na mente dele. A mente dele era uma mente resiliente, que se acomodaria a essa situação e falaria: tá, eu não tenho mais paixão, vou usar esse termo, por ela, mas ela pode ser minha melhor amiga, ela pode ser minha companheira. E o meu filho, eu tenho dificuldade com ele, mas ele é meu filho. E se acomodar a situação, isso seria um coração resiliente, flexível, maleável. Correto? Que suportaria esse contexto anos sem se partir. Era o caso do Ildeu? Como é que era o coração dele? Esclerocardia. Coração duro. Ele era de um temperamento inflexível. Ele suportou isso muito tempo? Não. Houve um momento em que a mente dele se partiu. A ética, a moral dele, que já era frágil, não suportou a situação e se perdeu de vez.
Por que eu estou dizendo isso? Porque há dois eventos que expressam ou exteriorizam a circunstância de uma mente partida. O homicídio e o suicídio. O homicídio ou suicídio. No momento em que Ildeu decide matar Marcela, ali está evidente que ele perdeu a própria mente. Ela perdeu a sua integridade. Ele não perdeu a sua integridade humana? Quando um homem sequer pensa em assassinar outro homem, ele perdeu sua humanidade. Ele virou fera. Perdeu, a sua humanidade se partiu. Se quebrou. Certo? Chegamos à loucura, que eu descrevi no início, a esclerocardia, e chegou ao ponto extremo, ela corre risco. Qual que é a solução? Divórcio. Entendeu? Lembra, Tininho, que você falou, quando é que vai chegar? Chegou. Violência doméstica. Hoje nós temos no Brasil, né, a companheira que acompanha o Mildinho já há 5 anos, a Thaís, a gente estava conversando sobre legislação essa semana, ela trocando mensagens ali no inbox do YouTube, né? E ela falou assim, a legislação judaica, ela é muito machista. Eu falei assim, calma, Thaís. A gente não pode comparar a legislação de uma civilização da antiguidade com a Lei Maria da Penha, que é uma das manifestações de sofisticação jurídica maior na sociedade brasileira recente. É uma conquista da sociedade brasileira, a Lei Maria da Penha. E a Lei da Maria da Penha vem para coibir essa circunstância de violência doméstica. Numa situação dessa de violência doméstica, onde a vida corre risco, divórcio. Certo? Ele queria matar ela. Então, pega uma arma, né? E olha que eu vou descrever algo muito parecido com o que aconteceu com a Maria da Penha. Quem conhece a história dela vai saber do que eu estou dizendo. Então, o plano do Ildeu era o seguinte, esperar as crianças dormirem, a Marcela dormir, pegar uma arma de fogo, disparar contra o peito dela, matá-la e depois fazer tudo parecer que ela foi vítima, a residência, a família foi vítima de um assalto. Né? Pronto, está resolvido. Eu fico viúvo, né? E caso com a Mara. Quando o Silas, com o André Luiz, com o Hilário, com a equipe espiritual, percebe o que ia acontecer, ele já com a arma carregada, né, se movimentando na casa para aquilo, a ação é emergencial. Eles povoam hipnoticamente, povoam os sonhos de uma das meninas. Tinha que ser uma das meninas, não podia ser o menino. Tinha que ser uma das meninas, que eram os dodói, né? Xodózinho do Ildeu. Povoou o sonho da menina com a cena do pai armado. E a menina acorda gritando em pânico noturno, um evento de pânico noturno, gritando, papai, não mate! Papai, não mate! A Marcela escuta, acorda, os gritos da menina, ele mesmo para, estaciona, com a arma na mão. A Marcela escuta os gritos da menina, acorda e dá de cara no corredor com o Ildeu com uma arma na mão. Como ela já sabia da situação de adultério dele, a pressão feita por cartas pela Mara, e ela já tinha percebido que ele estava provocando uma situação de divórcio, ela vê ele com a arma na mão, Marcela se joga ao chão, de joelhos, e implora, por favor, Ildeu, não se mate, eu te dou o divórcio, você está livre. Gente, André Luiz é incrível, né?
Por favor, não se mate. Você está livre. Pode ir embora. Pronto, melhor que encomenda para o judeu. Ele chora, faz aquela cena. Tudo bem, então eu não vou, né? Não vou me matar. Mas eu não suporto mais, Marcelo. Ela mandou ele embora. Fim de casamento. Certo? Ele vai dormir naquela noite, já decidido no dia seguinte, vou arrumar minhas malas e fim de casamento. E Marcela vai dormir, mas dorme chorando, pensando. E agora? O que vai ser de mim com essas 3 crianças? E aí entra a assistência espiritual do Silas, que emancipa ela do corpo e vai conversar com ela. É esse conteúdo da fala do Silas para Marcela e depois o diálogo com Silas, com os 2 residentes médicos, Hilário e André Luiz, que nós vamos estudar hoje. Não vai dar para avançar muito não, gente. Tá? Vai dar para a gente ver uma parte. Eu vou ver o que dá para fazer aqui, tá? Às vezes a gente passa uns 5 minutinhos, tá bom? Vocês estão com fome hoje? Já jantaram antes de vir? Tonzinho, aguenta a mão. Maria, 5 minutinhos, nós vamos atrasar hoje, tá? E a semana seguinte nós vamos estudar esse conteúdo. Vamos direto, então. Vamos lá trabalhar. Ó. Mas depois que eu contei essa história também, vocês estão querendo ver. Agora tá todo mundo de olho arregalado, né? Nem pisca. O Silas pega e diz assim para Marcela: o espírito, Silas, benfeitor da família, tutor espiritual da família, vai dizer para ela que está inconsolável. Agora eu disse que ele pode ir embora. O que eu faço da minha vida? Pois bem, Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Fala assim, não assusta. Somos benfeitores, teus irmãos. Reanima-te. Se eu parasse o estudo aqui agora e não gravasse mais os episódios sobre divórcio, essa é a palavra de ordem para todas as mulheres e todos os homens que vivem uma situação pelo menos parecida com a da Marcela. Reanima-te. Cuidado com o desânimo que advém de uma separação no casamento. Ele pode te adoecer. E te adoecer mortalmente. Ó, não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Peraí, quem divorciou de você foi o Deus, foi o Ildeu, não Deus. Foi o Ildeu que separou de você, que te abandonou, não Deus. Deus não te abandonou. Concede sim a liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção. Isso aqui dá um mundo, né? Discussão. Pronto. Temos a resposta para a pergunta que eu sei que vocês estão com ela desde o versículo 1. Quando é que tem o divórcio? Quando a espiritualidade achar que tem que ter. E quando que a espiritualidade vai achar que tem que ter? Uma situação extrema dessa. De loucura. Esse homem enlouqueceu. Ele ia matar a esposa. Ou se matar. Ou matar a esposa e se matar. O que já aconteceu muitas vezes, em muitas circunstâncias. Olha o que o benfeitor vai dizer para ela. Concede. Deixa esse homem embora. Dá o divórcio para ele. A gente sabe, Marcela, que isso é deserção. Mas você quer ele aqui para quê? Para ele fazer uma besteira? Uma hora ele vai machucar esse menino. Machucar feio essa criança. Uma hora ele vai te machucar. Uma hora ele vai se machucar. Então encerrou aqui. Fim de casamento. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos. Se é que julga, seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar.
Se ele quer assim, deixa. Você não quer, Marcela. Então, se você não quer, se você nunca quis, você não está desertando do compromisso. Você não está contraindo dívida com a lei de Deus. Dorme em paz, pode encostar essa cabeça no travesseiro, você está em paz. É ele. Então, olha, vocês estão percebendo? Nós começamos, né, versículo 8, nós devemos estar em torno de já 10 semanas, algo em torno disso. Né? 8 versículos. Dando mais de um estudo, teve versículo que deu 3 semanas, né? Foi em junho, né? Em junho. Nós estamos já em setembro. Vídeo 417. Eu não sei qual que vai ser esse aqui, né? 417, né? Ontem nós publicamos, acho que a Juju pode abrir o microfone e falar aí, mas eu acho que ontem nós publicamos 424 ou 423. Olha. Certo? Foi isso? Não, mais, né? É isso? Bom, enfim, nós fizemos esses estudos todos até hoje só sobre casamento, casamento, casamento. E eu não falava de divórcio. Falava alguma coisa de divórcio. Porque eu queria sedimentar, sabe, consolidar no entendimento de todo mundo, seja o pessoal daqui, seja o pessoal da internet, que acompanha pela internet, a noção de importância do casamento. O casamento, conheço essa música de algum lugar, o casamento é o que Deus quer. Deus quer o casamento, e Deus é um casamenteiro. Mas numa situação, qual? 427. Olha, 427, então já publicamos no dia de hoje, né? Pô, 1000 e poucas visualizações, né? 2 meses para 1016. Trata de espalhar esse negócio aqui, viu, gente? Faz campanha aí, manda isso para todo mundo, né? Então, agora é que a gente vai ver até o versículo 12, só nesse versículo nós vamos ficar 3 semanas, que nós vamos ver que às vezes precisa sim do divórcio para evitar um negócio desse. Olha só. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Agora nós vamos separar duas coisas. Uma coisa é eu aceitar que o divórcio é necessário. Outra coisa é eu viver o divórcio com ódio. Odiando quem me abandonou. Odiando quem desertou. Isso não. A lei de Deus aceita o divórcio numa situação dessa? Sim. Mas o divórcio, o Silas está dizendo para Marcela, deixa ele ir. Só não o odeie. Porque se ele abandonar o barco do casamento e for embora, o problema é dele. Ele está arrumando um problema para ele gigantesco. Mas se você passar o resto da vida odiando esse homem, o problema é seu. Aí você arrumou um problema para você. Deixa ele ir. Mas tendo por ele tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Desejar o mal, sabe? Querer que ele, sabe? Você vai casar com ele, mas eu quero ter notícia. Você passando fome, doente, essa mulher com você na calçada pedindo esmola. E quando me contarem isso, eu vou dar uma gargalhada. Aí.
isso, não. Antes, roga a Jesus, o abençoe, o ampare. Olha o que o Silas está dizendo. Vocês estão vendo como os estudos nossos estão começando a se conectar lá com aquele sobre o perdão? Olha como Mateus, a inteligência literária de Mateus e os coautores que organizaram esse livro após ele. Primeiro, faz uma longa introdução com o tema perdão, para depois ir mexer com o divórcio. Porque vocês se lembram dos passos? Os 7 passos para o perdão, lembram disso? Ó, ele falou assim, primeiro, você não vai odiá-lo. Segundo, você vai desejar o bem dele e vai fazer isso através da oração. Antes, roga a Jesus, o abençoe e o ampare. Onde esteja. Agora ele vai falar o porquê que ela tem que agir assim. Porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor, para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Marcela, a mente dele já se partiu. Ele já é um louco. Ele queria te matar. Se a gente não interferisse, ele teria sido assassinada. Ele já é um louco. Só que agora você tem que sustentá-lo na oração para que ele não faça com ele mesmo o que ele pensou em fazer com você. Espera aí. A mente dele já não se partiu? Já se quebrou, não é? Ele não estava com uma arma na mão para matá-la? Matou? Não. Só que a mente dele continua partida e a arma continua na mão. Ele ia embora, o que ele ia levar junto? A tal arma. Vocês entenderam a situação? Então, a espiritualidade está dizendo, a gente necessita, Marcela, que você nos ajude nisso. E esse homem só não vai fazer agora a maior das loucuras se você demonstrar para ele que não o odeia. Porque senão, ele vai fazer isso em algum momento. Ele não vai suportar. Olha que seriedade. E aí, Marcela, se ele fizer essa loucura, dentro da loucura, porque você o olhou com censura, você tem responsabilidade na loucura dele. Eita! Mulheres e homens divorciados de todo o mundo que me escutem agora. Eu sei que o Mildinho é escutado em Munique, na Alemanha, na Flórida, em Nova York, em Dubai, no Japão, em Okinawa, tem uma turma que assiste o Mildinho. Me escutem. Vou olhar para a tela aqui, gente, mas se sintam olhados também. Né? Me escutem. Se você divorciou, foi abandonado por alguém te abandonou, e você o odeia, ou a odeia, mude essa chavinha agora. Porque se este alguém, por conta dessa pressão espiritual, fizer uma loucura, você tem responsabilidade nisso. Não é culpa, é responsabilidade. Aquela mesma responsabilidade que todo médico tem, se alguém começar a infartar na frente dele e ele pular o corpo. Né? Pergunta aqui, né? A Tânia, o genro é médico. Felipe é médico, certo? Se você estiver num supermercado lá, família, alguém começou a infartar, ele é cardiologista, não é? Alguém começar a infartar na frente dele. Se ele olhar, licença, e pular o corpo e continuar caminhando,
Ele tem responsabilidade na morte dessa pessoa? Criminalmente. Não é assim, não, Joana? Não é? Omissão de socorro. Ele é médico. Certo? Se o Silas está dizendo para Marcela que a prece dela, a oração dela, vai ser decisiva para que eles conservem o Ildeu na carne, encarnado, sem fazer uma loucura, se ela não colaborar, ela tem parte no homicídio dele, no suicídio dele. Ou no alcoolismo dele, que é um suicídio indireto. Grave isso que eu estou dizendo. E ó, lembrem-se que eu já falei isso aqui 1000 vezes. Eu meço as palavras. Para eu estar dizendo isso aqui, tem uma semana que eu estou pensando se eu falo ou não falo. Pronto, falei. E agora eu vou ter um tempo, depois que eu falei, para decidir se a Ju corta ou não corta. Então, a moçada de casa, se vocês estiverem nesse momento me escutando, é porque a Juju não cortou. Então teve tempo demais para isso chegar até o seu ouvido. E se chegou, é porque você tinha que ouvir. Sério isso, né? Vamos parar aqui hoje, ó. Ó, gente, eu estou repensando, acho que vai dar... Não, vamos avançar mais. Mas acho que vai dar 4 semanas, viu? Vou bater meu recorde. Um versículo, 4 semanas. Ó, o negócio chama miudinho, gente. É, sabe? Formiguinha. Não lhes queira mal algum. Antes, nós já lemos essa parte, né? Avançando. Se ele esmorece, se alguém tinha dúvida do que eu tinha falado, escuta isso aqui agora, ó. Se ele esmorece à frente da luta, se ele fizer uma besteira, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio. Porque tem várias formas de constrangimento. Tem mulher que usa os filhos para obrigar o marido a voltar para casa, falando mal dele para as crianças, usando as crianças, entendeu? Para constrangê-lo, usando a cara feia, as maldições. Na verdade, o que ela está querendo? O que ela está fazendo? Pressão. Se você faz pressão em alguém para que ele haja de conformidade com aquilo que você acha que ele deveria fazer, o nome disso é um só: violência. Vou repetir. Não será justo lhe violentes o livre arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Impondo que ele faça coisas que ele só deveria fazer se ele quisesse. O Silas já está conversando com ela aqui, na mesma noite, porque ele sabe que entre ela dizer para ele, vai, e ela deixar ele ir, e ela deixar ele onde ele queira estar, há uma distância muito grande. Às vezes a mulher ou o homem vai dar o divórcio, vai deixar ir, mas vai ficar fazendo pressão para o outro voltar. Isso é violência. Violência espiritual. Mandando... Gente, para nós espíritas, fluido é vida. Se eu estou de cá detestando, o outro está lá recebendo meu ódio. E aqui eu colocaria, inclusive, a responsabilidade dos familiares. Dos familiares. Os filhos já crescidos, criança não conta. Criança é só vítima. Mas os filhos já adultos, os pais do homem ou os pais da mulher abandonado, os cunhados, as cunhadas, todo o entorno, que às vezes vai odiar tanto quanto a esposa, o esposo abandonado, como uma forma inconsciente de pressão para que ele volte. Se ele fizer uma besteira, ou se ele adoecer com as vibrações que recebe, a família inteira é responsável. É.
No entorno. Eu tinha 25 anos, meu pai saiu de casa. Se separou da minha mãe. Se eu odiasse o meu pai, e minha mãe odiasse meu pai, e minha irmã odiasse meu pai, e a gente odiasse meu pai, ele ia estar sendo vítima desse ódio. Então ele quis ir, minha mãe foi cordial com ele, então vai. Eu estava aqui nesse salão, na Mocidade Espírita. Eu tinha aquelas mensagens, na época, né? 2002, nem lembro quando, mãe? 2000. Minha mãe também não lembra. A maioria não lembra. Ninguém lembra. 2002, 2003, não lembro quando meu pai saiu de casa, não. Eu estava aqui coordenando Juventude Espírita, recebi uma mensagem da minha mãe. Eu e seu pai queremos conversar com você, porque minha irmã já era casada, mas eu morava com os dois. Eu calmamente esperei a mocidade acabar. Eu já sabia qual era o conteúdo da conversa. Sentamos os três, meu pai chorando muito. Minha mãe falou, olha, meu filho, a gente chamou aqui porque o seu pai se interessou por outra pessoa. Gente, eu tô contando assim, fica parecendo que... Não, sofrendo, todo mundo sangrando, né? Seu pai se interessou por outra pessoa, ele foi leal comigo, acabamos de conversar sobre isso, e a gente achou importante, como você ainda mora conosco, que você soubesse. Eu levantei, abracei meu pai, beijei ele e falei assim, o senhor deixa de ser hoje, então, esposo da minha mãe, mas nunca vai deixar de ser meu pai. Nessa existência, pelo menos não. Choramos abraçados. Entendeu? Essa semana, ontem, a semana não, ontem. Não, hoje, né? Hoje aqui, tá? Hoje meu pai almoçou hoje na mesma mesa, eu, minha mãe, minha esposa e o neto dele, meu filho, todos na mesa, né? Almoçamos juntos, porque é o dia que o meu pai leva e busca meu filho na escola. Né? É. Amor. O divórcio pode acontecer, o amor não. Para o meu pai havia se tornado insustentável. Eu vou falar para o meu pai, talvez ele até assista esse meu dia, não sei se vai assistir, pai, eu te amo, se ele tiver assistido, mas eu vou ficar falando para o meu pai, você cometeu um erro, você deveria ter mantido seu compromisso. Não vou falar isso para ele nunca. Né? Ele não falhou comigo. Se falhou com a minha mãe, é dar conta dele com a minha mãe. E se minha mãe não o odeia, melhor para minha mãe. Melhor para minha mãe. E tem sido melhor para ele. Porque ele só tem recebido da gente o quê? Amor. Resultado. Meu pai não caiu no alcoolismo. Meu pai não tirou a própria vida. O meu pai é um bom pai de família para minha irmãzinha Joyce, que é filha dele, com o novo casamento dele. Pronto. Vamos desencarnar todos muito bem. Certo? Ó, olha o que ele vai dizer para ela. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Ele está interrompendo um compromisso. Ele voltará, porém, mais tarde, aos débitos que ouvida, que esquece, talvez mais onerado perante a lei. Ele está se complicando com a lei divina, mas isso é uma questão dele. Não precisa ser uma questão sua, Marcela. Eu estou falando da Marcela, mas vale para qualquer um que esteja me ouvindo nesse momento. Não te lamentes, olha a orientação do benfeitor dela para ela. Não te lamentes, ou seja, não se ache culpada, que é um outro mecanismo perigoso, é quando a mulher ou o homem se acha culpado pelo outro estar indo embora. Ah, será que eu não me...
não me enfeitei o suficiente, não devia ter feito um outro corte de cabelo, será que, né, eu não cuidei de mim o suficiente? O que eu fiz? Onde eu falhei? Será que eu não fui boa o suficiente? Será que eu não fui bom o suficiente? Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Vida que segue. Engata a segunda, força a marcha, põe a terceira e deslancha. Vida que segue. Vai. Porque ele é a única razão da sua vida. Olha aqui, vamos pensar, Marcelo. Tem 3 filhos para criar, para alimentar, para ver virar adulto, para ver virar homem e mulher de bem. Tem o seu corpo, a sua vida, a sua saúde. Ela devia ter os pais, que ele tem um momento no capítulo que ele fala, volta para casa dos seus pais no interior. Ela tem os pais dela, idosos, para cuidar. Sim, sabe? Foi o que minha mãe fez. Os netos, 2 filhos, as tarefas espírita. Minha mãe pegou tarefa, abraçou o ideal, tocou a vida. Agora, quando você não tem ideal, não é profissão, não. Porque às vezes a pessoa tem profissão, emprego. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando ideal. Razão para viver. E se o seu emprego, sua profissão se tornou a sua razão para viver, tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. Razão para viver é filho, pai, mãe, amigo, é afeto. A humanidade, quando você consegue expandir o seu, sabe, o seu ciclo de afetos. O Wagner Moura lá, o afeto dele é a África inteira. Aí pronto. Vida que segue. Segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Minha filha, você vai passar dificuldade financeira com essas crianças. O Roberto pode ser que te dê problema com vício. As meninas te dêem problema moral. Pode ser que seus pais adoeçam. Pode ser que amanhã você receba um diagnóstico de um cancro, de um câncer. Mas aconteça o que acontecer. Resigna-te. Não endurece o coração. Nada de esclerocardia, hein? Flexível, resiliente. E não temas. Porque o medo paralisa. O medo endurece o coração. Se você sentir medo, você vai odiá-lo. Se você odiá-lo, seu coração vai endurecer. Se o seu coração endurecer, quando vierem as provas da vida, você vai se partir, vai se quebrar. E se isso acontecer, você perdeu a existência. Olha aqui, gente. Vocês aqui no salão não estão vendo, o pessoal da internet está acompanhando o slide. Por isso que eu tenho feito questão de ficar desse tamanhozinho, até porque eu sou o menos importante aqui no estudo. O mais importante é o que está escrito. E deixado a tela bem grande. Para vocês acompanharem a leitura comigo. Então, turma do salão, chegar em casa, ação e reação. Quem não tem um livro em casa, tem PDF da internet. Internet eu sei que vocês têm, que vocês vivem no Zap Zap. Né? Ação e reação, capítulo 14. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Pronto. Você tem 3 motivos, Marcela, aqui, dormindo ali do lado, para você não sucumbir, não esmorecer. Renúncia. Flexibilidade. Renúncia é ser flexível. É saber perder. Renuncia, pois, ao homem querido, honrando-lhe o coração, e guarda o futuro com esperança. E aguarda o futuro com esperança. Renuncia. Você ama ele ainda? Renuncia. Honrando o coração dele. O que quer dizer isso?
Se ele está desonrando o seu coração, o crime é dele. Se você desonrar o coração dele, o crime é seu. Como é que você vai desonrar o coração dele? Odiando ele. Desejando o mal dele. Amaldiçoando a vida dele com outra pessoa. E aguarda o futuro com esperança. Aí tem que tomar cuidado com esse aguardo futuro, porque senão vai ser o sujeito que vai deixar uma parte do guarda-roupa vazio, esperando o outro voltar. Não é isso. Aqui é um espírito que está falando com ela. Se é um espírito que está falando com ela, de que futuro ele está falando com ela? Futuro. Vida espiritual, existência posterior. Esquece essa. Mas ele não pode acontecer dele voltar? Pode. Aconteceu? Se o seu coração estiver livre e disposto, recebe. Não quer receber? Você não vai responder por isso. Porque quem quis ir foi ele. Quem quis ir foi ela. Você não vai responder por isso. Desculpa. Eu vou falar uma expressão que é bem corriqueira, mas natural. E não é anti-evangélica, viu? Muito natural. Desculpa, mas a fila andou. Sabe por quê? Senão aí você vai ser desleal com quem você tiver. Com o companheiro ou a companheira que você, né, encontrou depois. Aí não. Se o seu coração agora está bem e está querendo ficar com uma segunda pessoa, e o outro retornar e você não quiser recebê-lo, pode ficar com a consciência em paz. Bom? Vocês entenderam bem a situação, né? Alguém vai embora, abandona o lar, aquele que fica, contrai uma segunda núpcias e está muito bem, obrigado. Eu estou explicando isso porque daqui 2 semanas, quando o Silas foi explicar o passado espiritual do Ildeu e da Marcela, quem já leu a lição sabe disso, vai saber que isso aconteceu em outra existência. Ele abandonou ela, a fila andou, depois Ildeu quis voltar e encontrou ela casada. Tá bom? Mas isso eu explico daqui 2 semanas ou 3. Tá? Ou 3. Tá certo? 9:08 já. Avançamos. Paramos aqui. Nas próximas 2 semanas, pelo menos, nós vamos estudar o caso do Ildeu e da Marcela. É o capítulo dentro da psicografia de Chico Xavier que comenta os 12 versículos que nós estamos estudando no miudinho. Ele é definitivo. Quem quer entender divórcio à luz da doutrina espírita, leia as questões que nós estudamos na semana passada, com o capítulo Não Separeis o que Deus juntou da semana passada, e o capítulo 14 de Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier. Tá bom? Até a semana que vem.